E aí, bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula eu vou falar sobre métodos do DataFrame. Para começar essa aula, lá no ambiente do aluno tem esse notebook, importa, e aqui a gente não vai utilizar nenhuma base, essa vai ser uma aula bem rapidinha só para eu apresentar eles, e a gente vai utilizar mais na próxima aula. Então, aqui eu executei as duas primeiras células e vou trazer o Spark Cesium. Então, from PySpark.sql, import Spark Cesium. Spark Cesium .builder get or create, e a gente atribui isso para uma variável chamada Spark. Então, aqui eu criei a nossa variável de sessão, vou executar. Bom, então aqui a gente tem nossa variável de sessão chamada Spark, e para começar essa aula eu vou voltar algumas aulas atrás e a gente vai relembrar como criar um DataFrame a partir de uma lista de listas. Então, aqui a gente tem uma lista chamada list_.pyers, e dentro dessa lista, em cada posição de elemento, a gente tem uma lista. Então, essas listas que estão aqui dentro dos elementos da principal, são as linhas de um DataFrame. E para a gente criar um DataFrame, a gente usa o spark.createDataFrame e a gente passa aqui dentro a nossa variável lista_.pyers. Preciso executar a célula aqui de cima e atribuir isso daqui para dentro de um DataFrame. Bom, aqui que ele executou, a gente já criou um DataFrame chamado DF, e agora a gente vai começar a falar sobre os métodos que tem dentro de um DataFrame. Se a gente pegar o nosso DataFrame e dar um dir, a gente vai ver que dentro dele a gente tem vários atributos que são métodos e outros são classes que estão lá. Existem alguns métodos, se a gente olhar essa arquitetura aqui, o diagrama, existem alguns métodos que eles são métodos de transformação e outros métodos que são de ação. Os métodos de transformação, eles têm o retorno de um novo DataFrame com a alteração que aquele método fez. E os métodos de ação, ele não tem um retorno, mas ele tem alguma ação ali que acontece com o DataFrame, tá? Então eu vou mostrar aqui. A gente aprendeu nas aulas anteriores que quando a gente usa o .show, ele mostra pra gente dentro do console o resultado que tem dentro do DataFrame. Então a gente consegue ver isso daqui melhor através do help. A gente coloca aqui o df.show. E quando a gente vê a documentação, a gente vê que esse método show, embora a gente usa só abrindo e fechando os parênteses, a gente consegue ainda passar dois parâmetros para ele. O primeiro parâmetro é a quantidade de linhas que a gente quer mostrar, e o segundo parâmetro é se a gente quer truncar a visualização. Então, vou mostrar aqui. A gente vai usar def.show, abrir e fechar. Só que por default, ele vai trazer aqui pra gente algumas linhas até atingir 50 no padrão. Só que se a gente quiser trazer pro console apenas uma linha, a gente consegue ir passando ali no valor. Então, no caso, a gente trouxe apenas a primeira linha ali do nosso DataFrame que a gente construiu. Durante o treinamento, eu também vou usar um segundo argumento que ele permite que a gente visualize os dados sem fazer quebra de linha. Nesse DataFrame aqui isso não aconteceu, mas porém, quando eu utilizar aqui false no argumento, isso daqui quer dizer que a gente, quando tiver com os dados aqui, por exemplo, só mostrando cortando, a gente consegue, colocando false, que ele mostre todo o conteúdo dessa coluna, tá? Então, toda vez que você quiser exibir no console os dados que tem dentro de um DataFrame, você pode usar o show, e no primeiro argumento passa a quantidade de linhas,
que você quer que seja exibido. E no segundo argumento, você passa o valor true para ele, o false, para ele não fazer a quebra de linha, tá? Dentro do DataFrame, como eu falei, a gente tem dois tipos de método: métodos de transformação e métodos que são métodos de ação. Agora eu vou dar um exemplo de um método que tem de transformação, tá? Então, se a gente vir aqui para o nosso diagrama, a gente criou o nosso DataFrame, e aí tem lá os métodos de transformação e os métodos de ação. Os métodos de transformação, eles retornam um novo DataFrame para a gente sobrescrever o anterior ou criar uma nova variável. Então, se a gente pegar nossa variável chamada df e der o dir, então listar aqui todos os atributos que tem dentro dele, a gente vai ver que existe um método chamado withColumnRenamed. Vou procurar aqui, ó. Aqui, ó, withColumnRenamed. E quando a gente utiliza ele, então vou passar aqui help def.withColumnRenamed para a gente ver. Então, quando a gente utiliza esse método chamado withColumnRenamed, ele vai pegar uma coluna que existe dentro do DataFrame e vai pegar o segundo atributo, que é o novo nome dela, e ele vai fazer alteração, renomeando essa coluna. E a gente consegue renomear atribuindo de volta para a variável. Então, vou mostrar isso daqui. A gente tem nosso DataFrame chamado df, vou abrir aqui na célula de cima e vou dar um show. Se a gente vê ele, a gente tem aqui as colunas que vêm de padrão, nomeado aqui como underline 1, 2, 3, porque a gente não passou lá no Create DataFrame. Então, por exemplo, eu quero alterar o nome dessa primeira coluna que está como underline 1. Então, aqui, para usar esse método, a gente vai passar aqui no primeiro argumento underline 1 e no segundo argumento o nome que a gente quer. No caso, eu vou colocar aqui nome pessoa. Então, se a gente executar isso daqui, ele fez a alteração, só que se a gente não atribuir isso daqui para dentro de uma variável, por exemplo, sobrescrevendo ela mesma, ele não vai aplicar as alterações. Então a gente consegue ver aqui, ó, depois de executar sobrescrevendo, que ele alterou para nome pessoa. Então, vou mostrar aqui de novo, ó, df.withColumn renamed, então underline 2, no caso eu vou colocar aqui cargo. Se eu não atribuir de volta aqui para dentro, para dentro do df, executar, ele vai continuar sem fazer essa alteração. Então eu posso fazer assim, ó, df recebe a ele mesmo com o método withColumnRenamed. Repara sempre, ó, que durante o treinamento a gente não faz df recebe a df.show ou print schema, porque esses métodos, se a gente fizer isso, ó, vou mostrar aqui, ele vai trazer o resultado none. Então, ó, df recebe vou colocar df2, né? Recebe a df.show. Ele vai executar e mostrar pra gente aqui no console. Só que se você vê o type aqui do df, ó, type df underline 2, aqui o tipo dele vai ser diferente do tipo do DataFrame que ele foi usado aí para atribuir o valor para dentro desse df2. Então, se a gente ver aqui, ó, comentei e executei, a gente tem deixa eu comentar aqui. Aqui no primeiro type do df, ele é DataFrame. E no segundo que a gente fez ele receber o ponto show, que é o método de ação, ele recebe o noneType. Então, a gente entendeu aqui que os métodos que são de transformação, eles precisam ser atribuídos para a variável para essa transformação ser executada quando o método de ação for chamado. Então, só fortificando um pouco aqui com o diagrama,
Ele precisa sempre, quando o método de ação for usado, ele sempre retorna um data frame. Então a gente vai fazer várias transformações passando ali para o nosso DF. Aqui eu trouxe, para fortificar um pouquinho sobre os métodos de transformação e os métodos de ação, duas funções, que são funções puras do Python, tá? Então, na primeira função, a gente tem o creaMail e ele recebe o nome e o sobrenome, e ele tem um return que vai retornar o e-mail dele criado aqui com @.py. E o segundo método, ele tem aqui a mensagem, o destinatário. Então, ele executa várias ações aqui onde está esses comentários, mas ele não tem nenhum retorno. Então, a gente consegue ver aqui, quando a gente utiliza ali a função, criar underline e-mail, então eu passo aqui Luiz Cairo e atribuo isso aqui, e-mail, para uma variável. Então, atribuir o resultado da função para dentro da variável e-mail. Quando eu fizer isso daqui, printar a variável e-mail, a gente consegue ver que ela teve um retorno. Então, ela teve esse retorno aqui, luiz.cairo@.py.com.br. Então, ele juntou o nome do sobrenome nesse padrão aqui da string. Agora, a outra função, enviar e-mail. Então, se a gente pegar ela, enviar e-mail e passar oi, e o destinatário a gente passar aqui e-mail, que foi a variável que a gente acabou de criar, ela, quando for executada, ela vai enviar aqui o e-mail, fazer o que o código, esse bloco de código ele pede. Só que se a gente atribuir isso para dentro de uma variável, por exemplo, eu colocar teste, recebe essa função, quando a gente executar isso daqui e mostrar o type de teste, type teste, então a gente consegue ver que ele herda non-type, porque por padrão o Python ele tem um retorno para todas as funções, e nas funções que ela não tem o return, que é a palavra reservada para retornar para variável que está sendo atribuída, ele retorna o non-type, que é como se fosse um nulo, Ele não tem nenhuma aplicação dentro do Python assim, igual tem aqui a nossa string, tá? Então, muito cuidado para não fazer isso daqui, atribuir um ponto show, porque por ele ser um método que é um método de ação, ele não tem um retorno e retorna então non-type, e aí você vai estar sobrescrevendo às vezes sua variável e vai se deparar com esse erro aqui, non-type, porque você trocou ali o tipo de objeto que tinha na sua variável pelo método que não tem ação, tá? Então é sempre bom diferenciar um pouquinho. Mas vamos ver no Spark isso, Então, a gente tem outros métodos que são de ação. Por exemplo, a gente pode pegar nosso data frame e utilizar o print schema para a gente ver quais são as colunas e os tipos de dados que a gente tem dentro desse data frame. E se a gente atribuir ele para dentro de uma variável, por exemplo, vou chamar essa daqui de teste underline 2, se a gente der um print aqui, teste underline 2, repara que o que tem dentro desse print vai ser o none, porque ela não tem retorno. Então, muito cuidado aí com as funções que têm retorno e as funções que não têm retorno. Outro método que a gente também tem dentro do nosso data frame é o ponto select. E eu vou mostrar como que ele funciona. Então, se a gente listar com dir df, a gente vai ver que lá dentro a gente vai ter aqui dentro dos atributos esse método chamado select. Se a gente utilizar aqui para ver no help, então help def.select, a gente vai ver o seguinte: ele é um método do data frame e ele seleciona as colunas pelo objeto de coluna, Então aqui ele tem
falando aqui, ó, que a gente pode passar o nome da coluna em formato de string ou uma expressão de objeto de coluna, né? Então isso significa que eu consigo selecionar as colunas que tem lá dentro, passando aqui uma string. Então eu vou colocar nm pessoa, e quando a gente usar o ponto show aqui no final, ó, não estou atribuindo para lugar nenhum, então ele só vai trazer para a gente a mensagem, tá? Ele só vai selecionar a coluna que está dentro desse método select. Então, o que acontece? Aqui a gente tem todas as colunas dentro da variável def. Quando a gente usa o método select, ele vai selecionar só as colunas que tem lá dentro. Isso daqui que está selecionado retorna um data frame. Então, a gente tem o método show disponível para usar e mostrar aqui. Então, se eu colocar aqui def.show na linha de baixo, a gente vai ter no console duas mensagens imprimidas. Então, primeiro vai ter só a coluna que a gente selecionou, e no de baixo a gente vai ter todas as colunas do data frame, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, selecionar só underline 3 e também a coluna cargo, é só colocar aqui dentro que ele seleciona. Se você quiser atribuir o resultado disso para uma variável, é só tirar o ponto show aqui e colocar df2, recebe essa operação aqui que vai ser, vai ter o retorno de um data frame. Então, a gente consegue fazer def_2, ponto show, né? E aí vai ver que tem só essas duas colunas. Os data frames têm dois tipos de método. Um que são os métodos de transformação, que nem o select, e o if column renamed, que é para renomear a coluna, que ele tem um retorno para dentro do data frame. E também existem os métodos de ação, como por exemplo o print schema e o show, que eles executam uma ação. O print schema ele mostra as colunas e o show mostra o resultado no console. E ele não pode ser atribuído para dentro de uma variável porque ele vai ter o tipo known, que é o padrão do Python. E essa aula foi só, espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!